Boa tarde a todos. Boa tarde. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem auxílio para os seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. O lar está precisando de doações de gêneros alimentícios tipo óleo de soja, sal, bolachas doces e salgadas, farinha de trigo, entre outros. Toda doação é bem-vinda. Pedimos sempre que desliguem seus celulares, para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem os seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. O pequeno trecho do Evangelho, capítulo 7, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem tornando minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. E que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração, para que sejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita neste momento com a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos,
dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passo a palavra agora para a nossa palestrante. Clarice. Mas não está nunca. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje, então, nós vamos refletir sobre a força do amor. Lá na Bíblia, em Coríntios 13:1, nós vamos encontrar a seguinte citação: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E lá no capítulo 11 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos, temos a seguinte citação: Moisés recebeu os 10 mandamentos e mais tarde Cristo resumiu esses mandamentos dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, dos 10 mandamentos que se foi baseado, Jesus Cristo resumiu em apenas um, e este foi o maior de todos os mandamentos. E lá no capítulo 12, ainda há um reforço dizendo que além de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós ainda devemos amar os nossos inimigos. E olha, amar os inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus acima de tudo, uma visão. Amar o próximo também,
Porque não adianta amar a Deus. Lembram daquela máxima que dizem que aqueles que dizem Senhor, Senhor, talvez não entrem no reino dos céus? Então, além de amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos amar o nosso próximo também. Independente da sua posição social, independente se eles nos trazem benefícios ou não, independente de qualquer coisa. E amar a nós mesmos também é uma tarefa, venhamos e convenhamos, que não é muito fácil. Porque nós sabemos o quanto somos falhos, o quanto erramos. Ninguém nesse mundo conhece nós do que nós mesmos. Então sabemos as nossas sombras, sabemos as nossas imperfeições, conhecemos todos os nossos pecados. Então, amar-nos apesar de tudo isso também é uma missão. E falando em missão, nessa missão, todas as outras é uma missão. Perfeito nós não somos. Por isso nós precisamos passar pelas diversas encarnações. Porque essa perfeição ela é conquistada aos poucos. Então, embora amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos e os nossos inimigos, seja quase uma utopia no mundo de hoje e nos nossos atuais tempos, essa é a nossa missão. O importante é que nós façamos a nossa parte, falhos mesmos, falhando, errando, acertando, mas é importante que nós tenhamos como meta, porque se não conseguimos até o final dessa encarnação, não se preocupe, Deus nos proporcionará outras, e tantas outras, e quantas outras forem necessárias, até que nós consigamos atingir estes objetivos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós amamos. Enfim, segundo os pesquisadores, o nosso universo é constituído de 70% de uma matéria escura e misteriosa. 70% de uma matéria escura e misteriosa é composto tudo que nos circunda neste céu de meu Deus, que nós não temos ainda definição de início, nem meio, nem fim, só sabemos que ele é imenso e que ainda não foi possível mensurar. Mas os pesquisadores já chegaram à conclusão que 70% dele é constituído de uma matéria escura e misteriosa. 25% de uma energia escura e invisível, mas que tem gravidade, que pode ser sentida. Então, os pesquisadores conseguem mensurar melhor. E 5% de matéria palpável, que são as nossas galáxias, estrelas, planetas, luas, todos os corpos materiais que nós sabemos que existe no universo. Sabemos que o universo é energia, energia palpável e energia
que os nossos olhos não captam, porque a nossa visão, a visão humana, é muito limitada, muito bitolada. Nós conseguimos enxergar, então, esses 5%, porque ela é palpável, porque ela é matéria, mas aqueles outros 70% e mais aqueles outros 25% de energia invisível, nós não conseguimos mensurar, e é isso que os pesquisadores não têm ideia do que seja. Por que eu estou falando tudo isso? Porque li uma frase outro dia que fez muito sentido, dizendo: dizem que o universo é feito de energia, palpável e invisível, mas na verdade ele é feito de amor. Então, é só nós irmos para o seguinte raciocínio: neste universo enorme e imensurável, tudo funciona perfeitamente. As galáxias, os planetas, as luas, os cometas, tudo na mais perfeita harmonia. E no nosso planeta existe vida que nós, pelo menos, conseguimos enxergar. Energia, vida que pulsa nos seres humanos, que pulsa nas matas, na vegetação, que pulsa nos passarinhos, nas águas, nos peixes. Tudo neste planeta funciona em perfeita harmonia, a não ser, claro, pela interferência humana. A interferência humana é que não torna esse planeta a perfeição. Ele foi criado à perfeição. Nós é que destruímos essa perfeição, maculamos. Mas ele foi pensado por uma inteligência maior para que nós tivéssemos aqui vida latente e vida em condições. O sol, tudo em perfeita harmonia, o dia e a noite, o sol, os ventos, a chuva, a terra, os mananciais de água, as estrelas, tudo foi pensado por uma inteligência maior. E tudo isso se resume numa só palavrinha: amor. Amor. Então, quantos significados tem a palavra amor? O amor entre um casal, entre homem e mulher, o amor entre mãe e filho, entre pais e filhos, o amor da família, o amor pelos amigos, o amor pelo nosso trabalho. Nós estamos aqui agora, os trabalhadores, por amor à causa divina. Tudo se move em torno do amor universal. E vocês também estão aqui sentados por amor. Cada um com seus motivos vieram aqui.
para se fortalecer, para continuar tocando a vida lá fora, para conseguir ter condições de levar a família, não é isso? De levar a família, de levar os compromissos com o trabalho, os compromissos sociais, não é isso? Sempre o amor está por trás, em maior ou menor grau. Em maior ou em menor grau. Porque nós estamos imersos nesse universo. Nós fazemos parte dele. Então, nós precisamos ter consciência que, assim como o universo não foi planejado como obra de um caos, como alguns cientistas ainda sustentam até hoje, que o caos se fez, não houve caos. Houve, na verdade, pensamentos muito bem articulados de um ser, de uma inteligência suprema, que pensou em cada detalhe. E nós, neste planeta, não estamos aqui por acaso também. Muitas vezes eu já falei, em outras oportunidades, que nós não estamos aqui a passeio. Não estamos aqui apenas para correr atrás dos nossos interesses materiais. Nós temos compromisso com essa grande causa. Cada um de nós, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com o nosso nível de entendimento, temos compromisso com essa causa universal. Então, vamos procurar ser mais conscientes, buscar a consciência, pensarmos o porquê, para começar o porquê que nós estamos aqui nessa existência. Qual é o objetivo? O que Deus pensou, o que Deus planejou para nós, quando nos proporcionou a nossa atual encarnação? Não foi só para pensar só nas nossas coisas. E não é errado pensar nas nossas coisas. Como eu também já falei outras vezes. Não é errado pensar nas coisas materiais. O errado é pensar só nas coisas materiais. Pensar só em nós. E não pensarmos no que Deus espera de nós, da nossa atual existência. O que nós estamos fazendo, além de pensar só nas nossas coisas? O que nós estamos fazendo, além de olhar só para o nosso umbigo? Cristo também, movido por este amor, há mais de 2000 anos atrás, veio para cá cumprir uma missão. E vocês acham mesmo que ele não sabia do potencial de ódio daquele povo naquela época? Vocês acham mesmo que ele não sabia como ia acabar a história? Vocês acham que ele não sabia como se comportaria cada ser que cruzou o caminho dele, inclusive daqueles, os apóstolos que estavam junto dele e que um deles o traiu?
vocês acham que ele não sabia? Sabia, é muito mais do que as pessoas imaginavam. Mas por amor, ele abraçou a causa e foi até o fim. Por amor. E essa força, essa energia que nós não conseguimos enxergar e nem mensurar, mas que age e transforma os seres e as coisas, as situações na volta, na nossa volta, né? À nossa volta. É uma força viva, forte, magnânima, capaz de operar milagres. Tanto em nós, quanto todos que circundam a nossa volta. Quando nós estivermos perdidos, sem saber o que fazer, porque os tempos são difíceis, e além que os tempos estão difíceis, a cabecinha das pessoas que nos circundam, inclusive a nossa própria cabeça, é difícil, é complicada de lidar. Cada cabeça é uma sentença, como diz o ditado. Mas quando nós não sabemos e estivermos lá envoltos nos nossos problemas do dia a dia, nos nossos problemas graves, às vezes, familiares, nos nossos problemas de trabalho, seja qual for o problema, nós não estamos sozinhos. Nós estamos submersos nessa energia de amor. E é só nós fecharmos os nossos olhos e fazer vibrar o nosso coração, pedindo ajuda para resolver qualquer situação. Não existe oração que não seja atendida. Não existe oração que não seja atendida. Às vezes, ela pode não ser atendida de acordo com os nossos parâmetros. Porque às vezes, o que nós achamos que é bom para nós, não é. Porque nós temos não só a nossa visão de ser humano limitada, mas também temos a nossa maturidade espiritual limitada. Então, às vezes é que nós rezamos pedindo que aconteça para nós ou para alguém, não é o ideal, nem para nós nem para aquela pessoa, porque a espiritualidade sabe e enxerga mais e mais além do que nós. Então, Senhor, me ajuda, me orienta, ilumina os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas palavras. Preciso que tal situação se resolva. Ajude tal pessoa em tal situação. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Amar uma pessoa, às vezes, não é fazer algo de material por ela. Amar uma pessoa, às vezes, é olhar e não falar nada,
porque ela não vai nem querer ouvir, porque de repente ela não esteja em condições de ouvir. Ela não vai nem entender, porque às vezes ela pode ainda não estar em condições de entender. Mas tu pode sim olhar para aquela situação e para aquela pessoa e em silêncio pedir por ela. E talvez este seja o melhor, a melhor de todas as ações para aquela criatura. Rezar por ela e pedir que seja feita antes a vontade de Deus, acima de tudo, mas que ela seja atendida. Quantas vezes eu estou passando pela rua e vejo uma situação que me choca, algo que me deixa preocupada, angustiada com aquilo que eu enxerguei, mas foi tão rápido, às vezes passando de carro, passando de ônibus, mas alguma coisa me chamou. Eu simplesmente na hora fecho meus olhos e recuo a espiritualidade. De novo eu puxo na minha memória aquela visão, aquela pessoa, aquela situação, e eu rezo em favor daquela situação. Vocês podem ter certeza, neste simples e inocente intervir, talvez a gente possa mudar o destino de alguém. Porque o pensamento é energia, é força. Enquanto nós acionamos essa força universal e ainda agregamos a nossa fé e a busca pela espiritualidade, nós conseguimos fazer verdadeiros milagres, tanto em nós, tanto pelos nossos companheiros de jornada e de caminhada existencial. Uma boa tarde a todos nós. Se sente. Então, agradecendo a nossa irmã Clarice, vamos prestar atenção no que ela nos falou. Pedimos aos irmãos trabalhadores da casa que se dirijam aos seus locais de trabalho. Vamos exercitar então os ensinamentos que nos foram passados. Os irmãos que têm fichas para atendimento fraterno, passe magnético e passe isolado podem se dirigir às salas de atendimento, irmãos. Pode sair por lá por trás ou por aqui mesmo. Ó. Todos já se dirigiram às salas? Elevemos então o nosso pensamento a Deus, na prece de encerramento, para que nossas energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais, encaminhando a todos os necessitados. Vamos fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força que Ele passa pela provação,
Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. E que assim seja. Foi transmitido paz, irmãos, vão todos para seus lares, serenos e tranquilos, e levando boas energias dessa casa. Até a próxima, com graça de Deus. E levando muito amor.